Inequações do segundo grau são expressões da forma ax² mais bx mais c, seguidas de um sinal de desigualdade. Então, por exemplo, aqui é menor que zero, maior que zero. Menor ou igual a zero, maior ou igual a zero, tá bom? Então, nós temos estas expressões aqui, esse tipo de expressão, para inequações do segundo grau. É claro, em alguns casos podem aparecer inequações misturadas com o primeiro grau, com quociente, com multiplicação, a gente tem que analisar caso a caso. Mas o básico é esse. E antes da gente começar a aula, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso contribui muito para o nosso canal e para a produção de conteúdo educacional grátis, beleza? E não se esqueça de se inscrever também e ativar as notificações para ficar ligado em tudo que a gente posta aqui, beleza? Vamos lá. Como resolver inequações do segundo grau? Para isso, eu vou usar o conhecimento que eu tenho sobre equações do segundo grau. Então, você tem ax² mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Para resolvê-la, a gente usa o Bhaskara. Então, você tem aqui as duas raízes. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a, sendo a, b e c os parâmetros aqui. E o delta, só para destacar, é o b² menos 4ac. Ele desempenha um papel importante no estudo das inequações, tá bom? Agora, para estudarmos inequações do segundo grau, preciso me lembrar também das propriedades gráficas da função do segundo grau, que tem a ver com a inequação e com a equação, tá certo? Então, a função do segundo grau é f de x igual a x² mais bx mais c, ok? Quando você tem a maior que zero, a parábola, que é a figura que representa a função do segundo grau, a parábola simplesmente vai ter concavidade para cima, como você está vendo em todos os casos aqui. O que muda aqui, no caso, são os deltas. Então, se o delta for maior que zero, a gente tem duas raízes, ou seja, dois pontos em que a parábola toca o eixo x. Esse aqui é o eixo x, tá certo? No caso em que delta é igual a zero, você tem um ponto apenas. E no caso em que o delta é menor que zero, você não tem nenhum ponto, nenhuma raiz real, né, que a gente chama. Bom, agora, isso faz com que a gente tenha sinais. Sinais de quem? Do y. Lembre-se de que o y é igual ao f de x, certo? E a gente vai estudar os sinais do f de x ou do y nas parábolas. Começando aqui com o delta maior que zero. Então, o que acontece? Se eu pegar um x, por exemplo, aqui, que é maior do que a raiz, e eu venho procurar o y dele, onde o y está? Está aqui, certo? Esse aqui é o ponto na parábola. Você nota que esse y é maior que zero, porque o zero está aqui. Então, o y é positivo. Se você pegar alguém aqui embaixo e encontrar o seu y, ele também é positivo. O que eu estou querendo mostrar com isso? É apenas uma revisão, né? Mas é importante a gente ter isso em mente. Que toda vez que nós escolhermos qualquer valor de x menor ou maior do que as raízes, o resultado de y é sempre positivo. Então, a gente vai marcar aqui com mais em toda essa região. Agora, se eu escolher um cara, um x, que está entre as duas raízes, o resultado do y é negativo, ó, aqui para baixo de zero. Portanto, todo mundo que tem x entre as raízes é um y negativo. No caso em que o delta é igual a zero, a gente tem todo mundo positivo e igual a zero na raiz. E no caso em que delta for menor que zero, ou seja, em que você não tem uma raiz real para essa equação, todo mundo vai ser positivo. Ninguém vai ser igual a zero, tá bom? Perfeito. Agora a gente vai inverter. Se o a for menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo, tá? Uma revisão aqui. Bom, o que acontece se nós pegarmos, por exemplo, qualquer x entre as raízes? O resultado é sempre um y positivo, tá vendo? Então, neste intervalo aqui, nós temos y positivo. E o contrário vai acontecer no restante. Para cima da raiz ou para baixo, quando você pega um x aqui para cima ou para baixo da raiz, o y obrigatoriamente é negativo, tá bom? Bom, aqui a gente vai ter uma raiz só, porque o delta é igual a zero. E aí, todo mundo é negativo, exceto na raiz, que é zero, tá bom? E no caso em que o delta for menor que zero, você não tem nenhuma raiz, embora o a seja menor que zero. Então, todo mundo é negativo, tá bom? Então, o estudo de sinais das funções é fundamental para a gente conseguir estudar as inequações. Vamos resolver esta inequação. Agora, a pergunta é, o que é resolver a inequação? Então, você tem aqui a expressão x² menos 6x menos 7 menor ou igual a zero. Você quer saber para quais valores de x
esta expressão é menor ou igual a zero. E o que é a solução? A solução é um conjunto de números reais, tais que alguma coisa, tá? A gente vai ver no decorrer da resolução. Eu vou dar a receitinha de bolo aqui, ou seja, o passo a passo. Então, começo com o primeiro passo, que é resolver a equação associada. Então, eu simplesmente vou pegar essa equação e no lugar do sinal de desigualdade, eu vou colocar um sinal igual. Tá bom? Então, olha só, eu vou ficar com x² menos 6x menos 7 igual a zero. Bom, agora eu preciso resolver essa equação do segundo grau. Vou usar Bhaskara. Então, eu me lembro de que o cara que está aqui é o A, o cara que está aqui é o B e o cara que está aqui é o C. Bom, o A é quem está multiplicando x², isso aqui é 1. O B é quem multiplica o x, é menos 6. E o C é o termo independente, menos 7. Vamos escrever aqui, ó. Vou escrever, então, A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a menos 7. Vamos resolver essa equação. Então, a gente vai ter as duas raízes, eu coloco todo mundo junto aqui. X igual a menos B, então é menos 6, mais ou menos o delta, que é b² menos 4ac. Então, o b² é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 7. E divido todo mundo aqui por 2 vezes 1. Tá certo? Isso aqui é da fórmula de Bhaskara. Bom, vamos lá. Vamos fazer as contas. Menos com menos dá mais, então aqui vai dar 6. Mais ou menos. Bom, dentro da raiz a gente vai ter menos 6 ao quadrado, que dá 36. E aqui, menos 4 vezes menos 7, que dá 28 positivo. Então, você vai ter 36 mais 28 dentro da raiz. Isso aqui dá 64. Então, dentro da raiz, vai o 64 e aqui por 2. Bom, raiz quadrada de 64, a gente lembra lá das raízes, isso aqui dá 8. Então, as raízes da equação são 6 mais ou menos 8 sobre 2. Agora, a gente precisa ver os dois casos. No caso em que é mais, 6 mais 8 sobre 2. Bom, 6 mais 8 dá 14. Sobre 2 dá 7. Ok. E 6 menos 8 dá menos 2. Sobre 2 dá menos 1. Então, a gente achou as duas raízes da equação associada. As raízes são menos 1 e 7. Eu vou deixar aqui marcado também o nosso delta. O nosso delta é o que está dentro da raiz, né? É o 64. Portanto, esse cara é positivo. Também vou notar que o A, que é igual a 1, é positivo também, tá certo? Portanto, nós já temos os atributos da parábola. Vamos para a segunda etapa do problema. A gente tem que esboçar esse gráfico. Por isso que eu já deixei aqui tanto as raízes, quanto o delta, quanto o A. Para a gente ver que o delta e o A são positivos e a raiz vai marcar para a gente o gráfico. Então, olha só, eu vou esboçar aqui o gráfico. A concavidade dessa parábola é voltada para cima, porque o A é positivo. E ela tem duas raízes, né, já que o delta é positivo. Então, eu vou marcar, por exemplo, o menos 1 aqui e o 7 aqui. E a nossa parábola vai ser isso aqui, tá certo? Bom, vamos marcar agora os sinais. A gente já sabe que quando a parábola tem esta característica, todo mundo que está para baixo das raízes é mais, todo mundo que está para cima das raízes é mais, e quem está entre as raízes é menos, tá certo? Então, olha só, vamos estudar o sinal desta parábola. A gente sabe que se o x estiver no intervalo entre as raízes, ou seja, entre menos 1 e 7, o f de x, ou seja, o y, ele vai ser menor ou igual a zero. Se o x estiver no intervalo 7 e mais infinito, a gente vai ver que o f de x é maior que zero. E se o x estiver no intervalo menos infinito e menos 1, o f de x é maior que zero também. Agora veja, quem que é o nosso f de x? O nosso f de x é exatamente esse cara aqui. A gente chama esse aqui de f de x, para a gente conseguir usar como função, tá certo? Então, nós já temos o estudo dos sinais possíveis dessa parábola.
Ou seja, o que é o estudo dos sinais? Estou mostrando em que regiões a parábola tem f de x maior que zero, menor que zero ou igual a zero, tá bom? Então a parte 3 é a parte da resolução em si. A gente está querendo todos os valores de x que fazem com que este cara aqui, que é o f de x, seja menor ou igual a zero. Bom, para que seja igual a zero, eu já sei. O x tem que ser igual a menos 1 ou o x tem que ser igual a 7. São as raízes que a gente achou da equação lá no item 1. Bom, para que seja menor que zero, eu também já achei. Olha só, fiz o estudo no item 2. Onde a função f é menor que zero? Neste intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 7. Então, menor que zero está no intervalo menos 1 e 7. Bom, juntando os dois aspectos que a gente quer tanto igual a zero quanto menor. Portanto, para que esta inequação seja verdadeira, eu tenho x pertencente ao intervalo menos 1 e 7 com as extremidades fechadas, tá bom? Porque inclui o menos 1 e o 7, já que menos 1 e 7 dão f de x igual a zero. E aqui você tem um sinal de igual. Então, você não quer apenas o menor que zero, você também quer incluir os caras que fazem com que f de x seja igual a zero. Agora, com essa receitinha de bolo, eu consigo resolver outras inequações. Olha só, rapidamente aqui. Vou resolver x² menos 3x. Então, a primeira etapa é achar as raízes. Mas isso aqui não precisa nem de Bhaskara. Por quê? Eu posso colocar x em evidência. Então, ficou com o x menos 3 igual a zero. Para que isso seja igual a zero, ou x igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero. Isso dá para a gente x igual a 3. Tá certo? Bom, só para deixar claro aqui, o a é o cara que multiplica o x², ele é 1. E o delta, será que ele é negativo ou ele é positivo? Bom, é b² menos 4ac. Então, vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, que é zero. Bom, isso aqui vai dar 3 ao quadrado, que dá 9, que também é maior que zero, né? Além do próprio 1. Portanto, já vamos para o item 2. Essa parábola tem concavidade para cima e tem duas raízes que são 0 e 3. Então, vamos esboçá-la aqui, ó. 0 aqui, 3 aqui. A concavidade dela, como a gente viu, é para cima. Tá certo? Bom, aí vale a mesma coisa do exercício anterior. É mais para cima das raízes ou para baixo e é menos entre as raízes, tá bom? Bom, você quer a inequação no caso em que é maior que zero. Então, vamos estudar os sinais apenas nessa região, né? Para facilitar a nossa vida. Ó, onde que o f de x é maior que zero? Bom, se o x for menor que zero, isso acontece, é nesta região, mais. Mas também tem a região em que x é maior que 3, que é essa outra região aqui. Então, nós temos os sinais. Para concluir, é o número 3. Quais são os valores de x que fazem com que essa inequação seja maior que zero? Então, lembrando, esse cara é o f de x. Quando f de x é maior que zero? Quando x pertence ao conjunto menos infinito e zero. Ou, é importante isso aqui, quando x pertence ao conjunto 3 e mais infinito, tá? Você pode escrever até de outra forma. Você pode escrever x é menor que zero ou x é maior que 3. Essa é uma outra forma de você escrever também a solução dessa inequação, tá bom? Bom, vamos lá. O segundo exemplo é x² mais 4 menor que zero. Então, vamos lá. O primeiro passo é encontrar as raízes da equação associada. Mas olha o que acontece aqui. Eu vou passar o 4 para lá. Então, eu vou ficar com x² igual a menos 4. X é a raiz quadrada do menos 4. Ih, não dá, né? Raiz quadrada do número negativo dá número complexo, não dá número real. Então, não tem solução, ou seja, não tem uma raiz. Ou seja, o delta é menor que zero, mas o a é positivo, é o cara que está multiplicando x². Então, a é positivo. Bom, vamos esboçar e estudar os sinais da parábola. Então, vou colocar aqui x, o eixo x, né, melhor dizendo. A parábola, nem precisa do eixo y, a parábola está para cima e ela não toca no eixo x porque não tem raiz real. Portanto, todo mundo aqui é positivo, certo? Agora veja,
ele quer o f de x menor que zero. Então, você quer f de x menor que zero, mas não existe, porque f de x maior que zero para todo x real. Portanto, o que acontece? O conjunto solução dessa equação é o conjunto vazio. Não tem x que faça com que essa expressão seja ou igual a zero ou menor que zero, pensando sempre em números reais, tá certo? E por fim, a nossa inequação, menos 2x² mais 5x menos 2. Então, vamos lá. O meu a é o menos 2, o meu b é o 5 e o meu c é o menos 2 também. Esse aqui é o primeiro item da solução, né? Por que o primeiro item? Porque a gente está encontrando as raízes da equação associada. Então, a gente tira isso aqui e põe igual a zero nesta etapa. Então, vamos lá. Por Bhaskara, x é igual a menos b, então é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de b², então 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes o a é menos 2. E o c é menos 2 também. Tá certo? Isso aqui tudo vai dentro da raiz. E a gente divide por 2 vezes menos 2, né? Menos 4. Bom, vamos fazer as contas aqui. Aqui dá menos 5, aqui mantém o mais ou menos. Aqui você vai ter 4 vezes 4, 16, certo? Só que é 16 negativo. 25 menos 16 dá 9, então a raiz quadrada de 9. E aqui a gente divide por menos 4. Bom, vamos lá. Menos 5 mais a raiz quadrada de 9, que é 3. Menos 5 mais 3. Isso aqui dá menos 2. E eu divido por menos 4. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá mais 1 sobre 2, tá certo? Bom, agora eu vou pegar menos 5 menos 3. Isso aqui dá menos 8, menos 4. Isso aqui dá mais 2. Então, achei as duas raízes. Descobri que o delta é positivo, né? Porque tem duas raízes. Sei que o a é negativo e tenho as raízes, que são meio e 2. Bom, qual que é o segundo ponto do exercício? O segundo ponto é a gente esboçar esse gráfico. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui o eixo x. Eu sei que uma raiz aqui é 1 sobre 2. E a outra raiz é, não lembro, é 2. Todas positivas, tá certo? E a concavidade dela é para baixo. Então, a nossa parábola tem este aspecto aqui, ó. Tá certo? Bom, o que vai acontecer? A região interna é positiva e a região externa é negativa por causa da concavidade, né? Então, vamos lá. Onde que o f de x é maior que zero? Bom, é nesta região. Mas como a gente não quer igual a zero, tá vendo? Não tem igual aqui. A gente não precisa do igual. Então, a gente quer só a parte interna. Portanto, o x tem que pertencer ao intervalo meio e 2, com as extremidades abertas, tá bom? Aí, se você quisesse completar, o f de x é negativo se o x for menor que meio ou x for maior que 2, tá bom? Mas a gente quer isso maior que zero. Portanto, qual que é o conjunto solução dessa inequação? É x pertencente a meio e 2. Se você preferir, você pode escrever também x menor que 2 e x maior que meio. Tá? Esse é outro tipo de notação para a nossa solução aqui. Bom, acabou o exercício. Vamos para mais um exercício. Olha só, x² menos 3x maior ou igual a x menos 4. Ah, mas não tem o zero. Bom, nesse caso você tem que deixar com a cara de uma inequação de segundo grau. Então, vou passar o x e o 4 para lá com sinais trocados. Então, vou ficar com x² menos 3x menos x mais 4. Isso tudo maior ou igual a zero, certo? Aqui não sobrou ninguém. Bom, vamos juntar todo mundo aqui. A gente vai ter x² menos 3x menos x dá menos 4x. E aqui dá mais 4. Isso maior ou igual a zero. Então, o que aparentemente não era uma inequação de segundo grau, tornou-se uma inequação de segundo grau. E a gente vai resolver esta inequação aqui. Bom, então vamos lá. Primeira etapa. Encontrar as raízes da equação associada. x² menos 4x mais 4 igual a zero. Beleza. Então, vamos lá por Bhaskara. Eu sei que a é igual a 1, b é menos 4, c é 4.
Aí o x vai ser 4, que é menos b, mais ou menos b quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 4. Isso aqui eu divido por 2. Olha só, 16 menos 16, aqui dá 0. Então eu vou ter 4 sobre 2, é a única raiz, isso aqui é 2. O que eu descobri? Que o delta é igual a 0, o a é positivo e a única raiz é o 2, tá certo? Bom, vamos agora pensar no gráfico da nossa função. Bom, o gráfico, como a gente viu, vai ter um ponto de interseção apenas, que é o 2, x igual a 2, certo? E ela tem a concavidade voltada para cima, então a gente tem um negócio assim. E todo mundo é mais, só é 0 no ponto x igual a 2, tá bom? Então, voltando. Então, onde a função é positiva? A função é positiva para todo x diferente de 2. E onde a função é igual a 0? Quando x é igual a 2, tá certo? Vamos voltar aqui. A gente quer saber quando ela é positiva ou igual a 0. A gente quer os dois casos. Portanto, o conjunto de solução é todo x real. Porque para qualquer x real, a nossa f de x, que é essa aqui, vai ser maior ou igual a 0. Tá? Então, originalmente, se a gente tinha esta inequação, você obrigatoriamente vai ter como resposta qualquer valor real de x. Gostou dessa aula? Então não se esqueça do like no vídeo e da inscrição aqui no nosso canal. Ah, e tá aparecendo aí uma playlist com mais vídeos sobre inequações. Tem tudo para vestibular e Enem. Bora estudar mais?